Os painéis solares são uma tecnologia crítica em nosso movimento em direção à emissão zero e menos dependente do petróleo. Embora estejamos vendo uma diminuição nos custos dos painéis solares baseados em silício, ainda não vimos melhorias significativas na sua eficiência. Bom, não até esse momento, mas e se pudéssemos construir painéis solares usando materiais sem limitação de oferta, com um processo mais simples de fabricação e ainda assim alcançar eficiências nunca vistas no mercado de energia solar? Os painéis solares de perovskita prometem alcançar esses objetivos, mas será que eles realmente são o futuro para a energia solar? Vamos falar um pouco mais sobre essa nova tecnologia e como ela pode energizar o nosso futuro. A energia solar é uma das fontes de energia mais promissoras para a redução das emissões de carbono. Atualmente, ela corresponde por 56% de toda a energia renovável global. A potência de painéis fotovoltaicos conectados à rede saltou de 100 gigawatts em 2012 para cerca de 1 terawatts em 2018, e até 2025 a expectativa é somar mais de 2,3 terawatts de potência, ou seja, mais do que dobrar a capacidade em apenas 3 anos. Com China e Estados Unidos dominando o mercado, o Brasil vem em sétimo, com 13 gigawatts instalados, representando 43% de toda a potência da América Latina. A tendência é de forte crescimento de uso de painéis solares em todo o mundo nos próximos anos. O silício cristalino tem sido a escolha preferida há décadas para a produção dos módulos solares. E embora outros materiais, como seleneto de cobre, índio e galho e telureto de cádmio, tenham surgido, eles cobrem apenas uma pequena parte do mercado, representando cerca de 5%. A principal razão para essa pequena participação é porque é difícil torná-los tão eficientes e baratos quanto os painéis solares tradicionais à base de silício. Porém, o silício não é perfeito. Ainda tem problemas em relação a custo e eficiência, que normalmente não ultrapassa 21 a 22% para os painéis mais vendidos no mercado. Também não é segredo que fabricar painéis solares é um negócio sujo, devido ao intenso calor necessário para remover as impurezas do silício. Por isso, pesquisadores e empresas têm buscado alternativas. Uma tecnologia promissora que oferece fabricação simples e energia fotovoltaica altamente eficiente são as células solares de perovskita. As perovskitas são uma família de materiais com uma estrutura cristalina particular, descoberta por um cientista alemão, Gustav Rose, quando viajava para a Rússia em 1839. Qualquer tipo de material que tenha a mesma estrutura cristalina do óxido de cálcio e titânio é considerado uma perovskita. Foi a partir da década de 50 que a pesquisa e o desenvolvimento de perovskitas de óxidos se intensificaram, o que incluiu seu uso em células de combustível, catalisadores automotivos, dispositivos supercondutores e muito mais. Mas foi apenas em 1999 que as perovskitas começaram a ser aplicadas em células solares. Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada de Tóquio anunciaram que fabricaram uma camada de absorção óptica para uma célula solar usando um composto de perovskitas, baseados em terras raras. Depois disso, no início dos anos 2000, houve uma extensa pesquisa sobre células solares de perovskitas e novos métodos e materiais de fabricação que poderíamos desenvolver com ela. As perovskitas são materiais fáceis de sintetizar e são consideradas o futuro das células solares, pois sua estrutura diferenciada tem demonstrado grande potencial de alto desempenho e baixo custo de produção. Essas células foram aprimoradas consideravelmente em um curto período de tempo, com um forte aumento na eficiência de conversão, de cerca de 3% em 2006 para mais de 29% nos dias de hoje, ultrapassando a eficiência máxima alcançada em células de silício monocristalino e polocristalinas tradicionais. Essas células funcionam como um painel solar tradicional, absorvendo a luz e a convertendo em eletricidade, utilizando uma partilha feita de um material semicondutor, normalmente o silício. Um semicondutor é um material que geralmente não conduz bem a eletricidade, a menos que esse esteja sob as condições corretas. A célula solar basicamente tem duas camadas de silício. A camada superior, onde tem uma pequena quantidade de fósforo, que tem mais elétrons do que o silício. Esse excesso o torna mais carregado negativamente, por isso é chamado de camada tipo N. E a camada inferior tem uma pequena quantidade de boro, que tem menos elétrons do que o silício, o que faz com que ele fique carregado positivamente, e é conhecido como camada tipo P. Quando um fóton de luz solar de espectro visível atinge o painel solar,
e é absorvido, ele solta um elétron, deixando um buraco com carga positiva. O elétron livre é atraído para a camada superior com carga negativa, enquanto o buraco se move para baixo, para a camada inferior carregada positivamente. Fios conectados às camadas superiores e inferior fecham o circuito para que os elétrons se reconectem com os buracos deixados para trás, gerando assim a corrente elétrica. Hoje, a tecnologia solar convencional de silício está atingindo seu limite prático de eficiência, quando utilizado sozinho em uma única camada, devido à pequena faixa do espectro solar que é possível captar. Essa máxima eficiência é conhecida e é de cerca de 30%. Atualmente, já estamos próximos de alcançar esse número com a tecnologia atual. Outro desafio é que o silício também precisa ser bastante espesso para a captação da luz solar e utiliza muito calor em sua fabricação. Mas quando se trata de células solares de perovskitas, as coisas mudam. Elas não requerem calor e podem ser fabricadas com camadas muito mais finas. Elas também podem trabalhar com quase todos os comprimentos de ondas visíveis, ao contrário da tecnologia atual, resultando em um transporte, recombinação e extração de cargas mais eficientes do que as células de silício. As perovskitas podem ser ajustadas para absorver diferentes cores no espectro solar. Essa flexibilidade abre uma outra aplicação útil para células solares em configurações de dispositivos, conhecidos como tandem, de alto desempenho que atingem eficiências acima de 30%. Ou seja, as perovskitas podem ser combinadas com outros materiais, inclusive com o próprio silício, para formar estruturas híbridas. Cada junção ou grupo de camadas pode ser ajustado para diferentes comprimentos de onda de luz, aumentando a faixa geral de luz que a célula inteira pode absorver, o que ajuda muito na eficiência global de produção. A perovskita pode ser produzida utilizando soluções simples, que não requerem equipamentos e instalações caras e complexas. Sua estrutura de filme fino usa 20 vezes menos materiais e também não requer nenhum tipo de insumo incomum ou de oferta ilimitada. A sua espessura é de apenas meio micron, enquanto uma camada de silício tem aproximadamente 200 microns. Além disso, a produção de células de perovskitas resulta em uma pegada de carbono e custos mais baixos em comparação às células convencionais. Cientistas de Stanford, por exemplo, já fabricaram filmes finos de perovskitas com um dispositivo robótico que foi capaz de produzir por 25 centavos de dólares por metro quadrado, enquanto o custo dos painéis solares tradicionais varia entre 4 a 10 dólares pelo mesmo tamanho. Com melhores eficiências, fabricação mais barata e fácil manipulação, por que não estamos vendo a perovskita dominar a indústria solar? O principal obstáculo para essa nova tecnologia é que suas células ainda não podem durar tanto quanto os painéis de silício, que geralmente vêm com garantias de 25 a 30 anos, e podem durar muito mais do que isso. As perovskitas são muito sensíveis ao oxigênio, umidade e calor, exigindo um encapsulamento pesado para proteger as suas células, o que aumenta o seu custo e o seu peso. Além disso, o material condutor mais comum em células solares de perovskitas ainda é o ouro, o que obviamente aumenta substancialmente o preço, e as alternativas mais baratas não duram tanto tempo. Em temperaturas quentes, as estruturas das células de perovskitas mudam, e embora essa mudança seja reversível, acaba degradando o desempenho das células. Embora altas eficiências tenham sido alcançadas com a célula de perovskita silício de Stanford mencionada anteriormente, que atingiu uma eficiência de conversão de 29%, a maioria das empresas que desenvolve trabalho com a perovskita não publicou seus resultados de estabilidade para essas células. Todos dizem que seguem um padrão de certificação estabelecido para painéis solares de silício. Porém, ainda não comprovaram seu uso em testes de longa duração. Apesar de passar nos testes de laboratório, ainda há dúvidas se em condições práticas podem durar por anos de funcionamento devido às suas instabilidades. Temos décadas de uso do silício no mundo real, que comprova sua utilidade, versus nada para a perovskita. Embora esses desafios ainda existam, muita pesquisa e desenvolvimento estão sendo feitos para tornar as células solares de perovskita uma realidade. Cientistas e empresas estão trabalhando para aumentar a eficiência e estabilidade, além de aumentar a vida útil e substituir materiais tóxicos por outros mais seguros. Pesquisadores da Escola de Engenharia da Brown University publicaram recentemente avanços para tornar as células solares de perovskitas mais duráveis. Inicialmente, eles descobriram qual era a interface mais fraca da estrutura. Então, eles conseguiram aumentar a sua resistência, o que foi feito com uma cola molecular.
eles conseguiram aumentar a aderência entre as camadas das células em comparação com os adesivos tradicionais de laboratório. Em comparação com as células comerciais de perovskitas usadas nesse estudo, que podem durar cerca de 700 horas, a tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores aumentou a vida útil para 4.000 horas, o que equivale aproximadamente a 2 anos, com 5 horas de pico de sol por dia. Hoje temos apenas estimativas para as células solares de perovskitas, e não muitos dados de uso no mundo real. Os estudos mostram que os painéis solares dessa nova tecnologia podem custar apenas 10 a 20 centavos por watt, mas ainda precisamos esperar que sua comercialização se torne viável e amadureça um pouco, para termos uma compreensão mais precisa de seu verdadeiro custo-benefício. A Sauli Technologies, uma das líderes no mercado de células solares de perovskita, tem alguns produtos realmente interessantes em andamento. Eles possuem um vidro fotovoltaico de perovskita que pode ser integrado aos edifícios. É uma célula solar semi-transparente impressa em folhas flexíveis e sobrepostas com camadas de vidro, tornando-se uma janela que gera eletricidade. A Sauli também está produzindo persianas coletoras de energia que podem bloquear a luz do sol intensa do verão, mas de manhã e à noite permitem que a luz solar entre no prédio para fornecer luz natural. Essas cortinas podem ser ajustadas manualmente ou automaticamente. E a maior notícia, em maio de 2021, a Sauli lançou a primeira linha de produção industrial de painéis solares de perovskita no mundo, na Polônia. A Jinko Solar, outra líder no mercado de painéis solares, também está trabalhando na implantação da tecnologia de perovskita. Em 2017, a empresa assinou um acordo com a Great Cell, com sede na Austrália, para explorar opções para comercializar a tecnologia de células de perovskita. Então, as coisas parecem que finalmente estão começando a esquentar. Estima-se que o mercado de células solares de perovskita cresça 34% entre 2023 e 2027, mas os fatores como instabilidades e uso de materiais tóxicos podem retardar o crescimento do mercado. Embora empresas como Sauli e Jinko Solar estejam investindo nessa tecnologia, a perovskita ainda tem problemas a serem resolvidos. Mas dado que a eficiência do material aumentou de menos de 4% para mais de 25% em uma década, é fácil ver por que tantas pessoas estão otimistas sobre o futuro da perovskita. Embora a eficiência possa ser um grande impulsionador, ela nunca estimulará a adoção por conta própria. Para isso, tudo vai depender do custo de produção e o valor da venda, mesmo que não dure tanto quanto o silício.